Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Feliz sábado! Feliz sábado! Estamos muito felizes porque hoje estamos iniciando mais um mês aqui do nosso resumão da lição da Escola Sabatina de Jovens e já estamos no 5º mês, isso mesmo, 5º mês. Só que temos uma novidade muito especial para todos vocês. E aí, Esté, qual é essa novidade? Pois é, a novidade é que a partir de hoje, a nossa lição da Escola Sabatina, nosso resumão, ele vai ser transmitido nos canais oficiais da Missão Nordeste. E agora muitos outros jovens vão poder acompanhar com a gente toda semana o resumo da lição e vão poder se apaixonar, junto conosco, pelo estudo da Palavra de Deus, pela lição da Escola Sabatina, assim como eu e Sonara somos apaixonadas, né, Sonara? Isso mesmo. Muitas pessoas agora vão poder ser alcançadas, muitos jovens vão também se apaixonar junto conosco por esse estudo desse guia tão maravilhoso. Olha só, então temos algumas novidades aqui para vocês, certo? Se liga só nas orientações. Nosso encontro está marcado para todas as sextas-feiras, 5 horas da tarde. Então se liga nos canais oficiais da igreja. Se você está nos acompanhando aqui pelo Instagram, Adventistas MN, curta, comente, compartilhe aí nos seus stories, nos marca a gente, sempre vai aparecer aqui as nossas redes sociais para vocês aí na tela. Nós vamos estar acompanhando todo esse envolvimento, esse engajamento de vocês e todos os comentários. E se você está nos acompanhando pelo Facebook da Missão Nordeste da IASD, e ainda não segue a página, comece a seguir para receber as notificações do nosso resumo da Escola Sabatina e também de muitos outros programas que são transmitidos pelo Facebook. E se você está nos acompanhando pelo YouTube Adventistas MN e ainda não é inscrito, olha só, se inscreva aí, ative as notificações, aproveita e dá um joinha aí no nosso vídeo, comenta também, conta pra gente de onde você está nos assistindo, qual é a região aqui da Missão Nordeste, ou se você não pertence à nossa missão, pertence a outro campo, comenta aqui também pra gente, nós vamos adorar receber o seu comentário, vamos ler todos, tá? Conta pra gente o que você achou do estudo dessa semana e principalmente queremos ver os comentários de vocês sobre a rede semântica da semana. Quem estudou a lição sabe do que eu estou falando. Então comente aí e quem sabe no nosso próximo vídeo o seu comentário será lido aqui com a gente, né? Eu vou escolher um comentário, Esté vai escolher o dela, então comente e nós vamos estar ligadinhos no seu comentário. E se você quiser dar uma olhadinha nos nossos outros episódios, você pode conferir lá na página Adventistas Estrada da Raiz. Tá tudo lá desde o nosso primeiro trimestre, desde o mês de janeiro. Confere lá e comenta dizendo o que você achou aqui pra gente. Vocês estudaram a lição em 7 dias da semana? Se sim ou se não, eu convido vocês agora a pegar a sua lição e vir resumir junto com a gente. Vamos resumir lição? O tema da lição dessa semana foi as duas alianças. E o texto-chave que baseou todo esse estudo se encontra lá em Gálatas, capítulo 4, verso 21, até o capítulo 5, verso 1. Antes de entendermos um pouco, né, sobre todo o assunto que estudamos durante essa semana, nós temos que ter uma noção das duas dimensões que são as duas alianças. Primeiro, nós temos a dimensão histórica, que está baseado em tudo aquilo que não muda, que é o nosso Deus, que é o DNA espiritual das alianças. E nós temos a outra dimensão, que é a dimensão experiencial, que são as nossas experiências que temos a partir do nosso relacionamento com Deus e com as alianças. O texto que estudamos durante toda a semana traz o exemplo de Abraão e suas duas esposas, Sara e Agar. Sara, como vocês sabem, é a esposa legítima de Abraão, onde Deus firmou entre eles uma aliança, que eles seriam pai de uma grande nação. Já com Agar, por Abraão ter duvidado dessa promessa de Deus, ele acabou se envolvendo com Agar, tomando ela como esposa e acabou gerando um filho. Ou seja, o que podemos entender com esse exemplo? Que Agar simboliza o ser humano tentando, resolver as bênçãos que Deus ele quer proporcionar na nossa vida. Quer dar aquele jeitinho
e Sara representa as ações de Deus resolvendo os nossos problemas. Gente, nesse texto de Gálatas, Paulo, além de falar essa alegoria, né, referente a Abraão, Sara e Agar, ele faz uma referência muito explícita às duas alianças. Só que uma leitura assim desatenta dá uma impressão de que a antiga aliança ela gera escravidão. Assim como os filhos de Agar são filhos da escravidão, a antiga aliança lá no Sinai e a lei de Deus dada por Deus a Moisés lá no Sinai é uma lei de escravidão. E que quando Jesus veio, a nova aliança que ele firmou é uma aliança de liberdade. Mas nós temos que lembrar novamente desses conceitos que Sonara falou. A questão da aliança experiencial e a aliança histórica. Quando a Bíblia fala que os filhos de Agar, né, são os filhos da escravidão, ele está se referindo à experiência que o povo de Israel teve no passado em relação à lei de Deus. Eles levavam ao pé da letra e acreditavam que eram salvos por suas obras. Mas isso não é a verdade, né? Então, pesando as evidências históricas, nós temos Abraão, que ele tentou resolver com suas próprias mãos quando ele não teve paciência de esperar pela promessa de Deus. Só que a partir do momento que nasce o filho, né, dele e Sara, nós vemos a ação divina sendo manifestada. Lá em Gálatas, Paulo, ele menciona apenas uma vez nessa carta falando sobre as duas alianças. E principalmente no verso 22 do capítulo 4, encontramos uma situação bastante intrigante. Qual é? É que Abraão, ele conseguiu viver um modelo tanto da antiga aliança como da nova aliança. A antiga aliança foi a partir do momento que ele não confiou na promessa de Deus. Então, ele não teve uma experiência na antiga aliança na parte histórica. Mas a partir do momento que ele teve uma experiência verdadeira com Deus, que foi acreditar na ação divina, quando Deus ofereceu, né, deu o seu filho, então ele teve uma experiência da nova aliança. Que é justamente uma experiência de confiança, né, Sonara? Exatamente. Assim como Abraão teve uma experiência de fé, muitos outros personagens da Bíblia, outros patriarcas, eles também tiveram essa experiência de fé, né? É a questão da experiência da nova aliança que a Sonara acabou de falar, né? Porque se nós pensarmos que a antiga aliança, ela foi uma aliança de escravidão, né, dada por Deus lá no Sinai, a lei de Deus foi de escravidão, e só a graça se manifestou depois que Jesus veio, a gente acaba considerando que os outros personagens bíblicos, eles não estão salvos praticamente, né, Sonara? Eles viveram na carne, eles não viveram pela fé, mas essa não é a realidade, porque os personagens bíblicos do Antigo Testamento, eles estão lá em Hebreus 11, na galeria da fé, né, Sonara? Exatamente. E nós temos que entender que não é duas alianças mesmo, especificamente ditas, literalmente. A aliança, ela é eterna. O que diferencia é o tempo histórico e a sua experiência com essa aliança. As experiências do povo da antiga aliança, como já vimos em outras lições, elas não eram experiências de coração. Sendo que Deus, ele desejava de que as pessoas tivessem uma real experiência e vivessem, sim, essa aliança e essa promessa que Deus tinha feito com eles. Mesmo as pessoas do Antigo Testamento. Né? Exatamente. E se você for levar em consideração o povo de Israel, no Monte Sinai, né, quando Deus deu a lei, na verdade, na aliança histórica do Sinai, não era a obediência à lei, né, a risca que garantia a salvação do povo. Porque o povo de Israel já tinha sido salvo. E nisso, Esther, a gente pode ver claramente através da misericórdia de Deus. Quem quebrava as alianças? Assim como nós estudamos nas outras lições, né? Era o povo que quebrava as alianças. Deus teria a obrigação de fazer uma nova aliança? Não, Deus não tinha uma obrigação. Mas por amor, por misericórdia, por sua graça, Ele renovava todas as vezes que algum de seus filhos quebrava a aliança. Então isso já mostrava desde o Antigo Testamento que as pessoas tinham essa oportunidade de salvação desde lá. Sim, com certeza. Com isso, podemos ver até aqui na lição, eu achei um ponto super importante a ser comentado a respeito desse assunto. Olha assim, diz o seguinte:
A mesma lei que havia sido gravada em tábuas de pedra é escrita pelo Espírito Santo nas tábuas do coração. Em vez de tentarmos estabelecer nossa própria justiça, aceitamos a justiça de Cristo. Seu sangue faz expiação pelos nossos pecados. Sua obediência é aceita em nosso favor. Então, o coração renovado pelo Espírito Santo produzirá o fruto do Espírito. Então, a partir do momento que temos um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus, temos essa experiência da nova aliança, apesar de vivermos em tempos históricos diferentes. É verdade, Sonara. A lei de Deus ela não nos escraviza, senão Paulo não teria escrito que a lei de Deus é a lei da liberdade. A obra de Deus é a mesma, em todos os tempos, né? Em todas as épocas históricas. O que muda é as nossas experiências. Olhe, durante aqui o nosso estudo, nós vamos bater muito na tecla em relação às experiências nas alianças. Por tempos históricos diferentes, mas o que conta mesmo são as nossas experiências a respeito de todo esse entendimento das alianças. É verdade. Um ponto interessante também que eu achei na lição, que é bem explícito, né, a respeito do assunto, Jesus ele não esperou até que viesse morar entre nós para poder assumir a posição de grande defensor da liberdade, né? Como nós já dissemos, se antes de Jesus vir, a aliança que Deus fez era uma aliança que gerava escravidão, então os heróis da fé não estariam lá em Hebreus no capítulo 11, né? Demonstrando que eles viviam pela fé e foram libertados por Jesus da escravidão do pecado. Então, o que aprendemos com tudo isso é que Deus ele tinha um desejo de restaurar a aliança sempre quando algum dos seus filhos eles quebravam essas mesmas alianças. E Deus vem demonstrando isso desde o Jardim do Éden, com o povo de Israel. E aqui na lição, para finalizar, né, o nosso resumão, diz o seguinte: esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escrevereis, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que maravilhosa promessa, Amém. Não é isso, Esther? Deus, ele independente daqueles momentos, né, que quebramos as alianças que sempre estamos fazendo com o nosso Deus, ele está pronto a nos perdoar, a esquecer todos os nossos pecados e a renovar mais uma vez restabelecer, na verdade, esse relacionamento com o seu povo. E vai ser sempre assim, né? A graça de Deus é de graça. Está disponível para todos nós. Amém. E para finalizar aqui o nosso estudo, nós temos um desafio para todos vocês que estão em casa nos assistindo. Nós vamos lançar 2 questionamentos que vocês vão levar amanhã para a sua classe de jovens e discutir essas perguntas junto com eles. Esther vai ler o primeiro questionamento para vocês. Como você responderia a alguém que usasse Gálatas capítulo 4, verso 21 ao capítulo 5, verso 1, para argumentar que a guarda do sábado é uma forma de escravidão espiritual? Polêmico, né? Polêmico. Segundo questionamento, você consegue visualizar a mensagem de liberdade, graça e esperança em Jesus em toda a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento? Leve esses comentários, esses questionamentos lá para a sua classe de jovens e depois comenta aqui no nosso vídeo como foi esse debate. Nós vamos adorar ver os seus comentários. E aí, Esther, nós estamos finalizando mais um resumão da nossa lição da Escola Sabatina de Jovens e o nosso encontro é quando? Próxima sexta-feira, 5 horas da tarde. Então aguardamos todos vocês, um ótimo sábado e um ótimo estudo da lição junto com os seus jovens. Até mais. Tchau.